Pessoal, a gente fala muito sobre a importância de exercitar-se, né, da atividade física, do movimentar-se, e isso não é algo novo, né? Apesar de tantas pesquisas que surgem no dia a dia, é muito importante a gente se lembrar de onde vem o primeiro estudo importante sobre isso. Salientar dois grandes patologistas ingleses, o Dr. Jerry Morris e a doutora Margaret Crawford. Então, em 1954, em Londres, eles começaram a observar um detalhe muito importante. Naquela época, na década de 50, eles viviam uma verdadeira epidemia de infarto agudo do miocárdio e morte súbita. E esses pacientes que tinham morte súbita, eles eram necessariamente avaliados por autópsia. E esses dois patologistas começaram a observar o seguinte, que era muito mais comum a morte súbita naqueles mais sedentários. Então, a observação inicial foi justamente naqueles trabalhadores daquele ônibus tradicional inglês, né, o Routemaster, aquele ônibus de 2 andares, típico de Londres, que hoje não está mais em circulação, mas circulou por muitos anos, é quase que uma marca de Londres, né, aquele ônibus de 2 andares. E interessante que tinha o mesmo modelo, era o motorista e o cobrador que tinha que descer as escadas e subir as escadas, porque ele ia cobrando, ia vendendo a passagem nos 2 andares. Então ele caminhava um monte para cima e para baixo, né? Ele subia as escadas. E os dois patologistas observaram que era muito mais comum a morte súbita em motoristas que ficavam sentados o dia todo do que nos cobradores que se movimentavam o tempo todo. E aí eles começaram a observar que também a morte súbita era muito mais comum naqueles indivíduos que tinham funções burocráticas do que nos carteiros, por exemplo, que andavam, se movimentavam para entregar a correspondência. Então, quando eles faziam a autópsia, esses mais sedentários, eles então tinham a morte geralmente por obstrução da artéria coronariana, a artéria do coração. Eles então estenderam o trabalho, avaliaram na época em torno de 5.000 pessoas, 5.000 pessoas com morte súbita por obstrução de artéria coronariana, que é o infarto agudo do miocárdio, e eles concluíram que realmente aqueles que ficavam parados no dia a dia, como os motoristas de ônibus e aqueles de funções burocráticas, tinham uma chance muito maior de morrer por infarto agudo do miocárdio, por obstrução arterial, do que aqueles que se movimentavam, como o cobrador do ônibus, do Routemaster, que era o ônibus de 2 andares, ou como os carteiros, né? Então vejam só, a gente precisa sempre estar lembrando, né, do Dr. Jerry Morris e da doutora Margaret Crawford, que foram os pioneiros nos estudos que mostraram a atividade física como um fator protetor contra obstrução arterial, contra infarto agudo do miocárdio, contra acidente vascular cerebral. Até mais.